Olá, sejam bem-vindos ao canal História com Júnia Lemos e hoje vamos falar sobre Jack o Estripador. Mas antes de começarmos, deixe aí seu like, um comentário e ative o sininho para receber as nossas notificações. Vamos lá então? A Inglaterra de Jack Estripador, ou seja, do final do século XIX, mais especificamente de 1888, era governada pela Rainha Vitória. Por isso chamamos o período de Era Vitoriana. E esse período é marcado como uma época de muitas contradições. Uma dupla moral sexual era comum na Era Vitoriana. A cultivação em grande escala de um exterior digno e casto, ao mesmo tempo que fenômenos sociais como a prostituição e o trabalho infantil continuavam a existir. Além disso, nesse período, a Inglaterra era o centro do mundo devido à Revolução Industrial. Em meados do século XIX, a Inglaterra recebeu grande fluxo de imigrantes irlandeses que superpovoavam a grande cidade inglesa, incluindo East End, região onde os crimes de Jack Estripador irão ocorrer. A partir de 1882, refugiados judeus que escapavam de ataques em massa na Rússia czarista e de outras áreas da Europa Oriental imigraram para a mesma região. Além disso, com a Revolução Industrial, dezenas de milhares de pessoas migraram do campo para a cidade em busca de trabalho e foram morar nesses bairros mais pobres. O rio Tamisa ficava próximo à região e isso permitia que marinheiros perambulassem pela região, estimulando o surgimento de pensões e larga presença de trabalhadores homens, estimulando o surgimento de bordéis e bares. A periferia de Whitechapel, bairro onde Jack Estripador vai atacar, rapidamente se tornou hiperhabitada. As condições de moradia e trabalho pioraram e surgiu um número significativo de pessoas pertencentes às classes menos favorecidas. Além disso, o bairro era muito violento e automaticamente distanciava a atuação da polícia e dos governantes. Eram comuns brigas de gangues, acertos de contas, conflitos entre trabalhadores e polícia, racismo e nativismo. Eram comuns também na região. Aglomeração de bordéis, salas de espetáculos, salas de jogos, nas ruas vendiam-se drogas, sexo e faziam-se apostas. Além disso, havia orgias, espetáculos eróticos, abuso sexual e violência. A pobreza endêmica levou muitas mulheres à prostituição. Em outubro de 1888, a Polícia Metropolitana de Londres estimou a existência de 62 bordéis, 1.200 mulheres trabalhando como prostituta em Whitechapel. Whitechapel era um dos bairros mais pobres de East End e o surgimento de Jack Estripador no verão de 1888 foi devastador para as prostitutas de Londres, especificamente da região de Whitechapel. A histeria apoderou-se não só de Londres, mas também do país inteiro, que lia notícias nos jornais com assombro e indignação por a polícia não ter detido nenhum só homem. O bairro tinha tudo que o assassino precisava: região mal iluminada, neblina londrina, na maioria das vezes resultado da poluição das fábricas, e pouca fiscalização policial. E becos, muitos becos formavam a Londres no final do século XIX, em especial Whitechapel. Os jornais da época divulgaram os crimes incessantemente e nesse período a fotografia começava a surgir e eles rapidamente começaram a fotografar os corpos dilacerados pelo bairro e espalhar o nome de Jack Estripador como culpado. O homicídio de prostitutas era comum na altura. Registrava-se bastante esfaqueamento, assim como o suicídio de mulheres que cortavam suas próprias gargantas com facas. Na época, este método de suicídio era bastante comum, mas o modus operandi do assassino surpreendeu até mesmo os insensíveis. O assassino nunca foi encontrado. 11 homicídios independentes ocorridos em 3 de abril de 1888 e 13 de fevereiro de 1891 foram reportados pela Polícia Metropolitana de Londres e são conhecidos como os assassinatos de Whitechapel. 5 desses 11 assassinatos ocorridos em Whitechapel, conhecidos como as 5 canônicas, são amplamente considerados obras de Jack o Estripador, devido aos modus operandi, com cortes profundos na garganta, abdômen e áreas genitais, além da remoção de órgãos internos e mutilação faciais. As 5 vítimas canônicas são Mary Ann Nichols, de 43 anos de idade, Anne Shepard, de 47 anos de idade, Elizabeth Stride,
Sua morte teve um intervalo de 30 minutos entre a próxima vítima, Katharine Edwards, de 44 anos, e Mary Jane Kelly, de 25 anos, que foi a mais mutilada de todas as vítimas. Seu corpo foi descoberto na cama do quarto onde vivia. Os assassinatos ocorriam durante a madrugada, durante ou na véspera de finais de semana. As investigações do crime foram compostas pela Scotland Yard, além da polícia local. Cidadãos descontentes criaram um comitê de vigilância em Whitechapel. Na época, foram entrevistadas mais de 2.000 pessoas, cerca de 300 pessoas foram investigadas e 80 foram detidas. E a polícia recebia centenas de cartas relacionadas ao caso, sendo a maioria delas inúteis. Muitas eram escritas por jornalistas querendo vender jornais. Mas 3 delas chamaram a atenção. E de uma delas saiu o termo Jack Estripador. Uma das cartas começava intitulada Do Inferno e falava que Jack continuaria matando e que ele estava enviando um pedaço de rim de uma das vítimas e que o outro pedaço ele havia comido e saboreado. Na época foram interrogados açougueiros, funcionários de matadouros e médicos devido ao conhecimento envolvido nas mutilações. Mas segundo o legista Thomas Bowles, isso foi um erro. Ele acreditava que o assassino não tinha nenhum conhecimento específico, apenas força física, e que o criminoso era movido por misoginia ou patologia sexual, ou vingança moral contra pessoas que ele considerava depravadas, ou alguém que queria provar o quão impune ficaria seus crimes. Mais de 100 pessoas foram suspeitas de serem Jack Estripador. Existem muitas teorias sobre a verdadeira identidade e profissão de Jack Estripador, mas as autoridades não concordam com nenhuma delas. Várias teorias de conspiração pairam sobre a identidade de Jack Estripador. Entre elas, a mais polêmica é a de Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas, indicado como suspeito por base em anagramas e mensagens subliminares que alguns acreditavam existir em um livro que Carroll lançou no famigerado ano de 1888. E essas pessoas acreditavam que através de jogos de palavras e anagramas que, ao reconstruir certos trechos do texto, se teria confissão dos assassinatos de Jack Estripador. Outra teoria polêmica é a de que Jack Estripador poderia ser o príncipe Albert Victor. Suspeita-se que ele e outros importantes membros da alta sociedade londrina frequentavam bordéis de rapazes em Whitechapel. A teoria sobre o príncipe Albert é de que, em uma de suas noites de prazer, ele teria contraído sífilis e ficado perturbado mentalmente, e então ele passou a matar prostitutas. O motivo seria vingança por aquela que teria transmitido a doença a ele. O médico da Rainha Vitória também foi considerado suspeito por estar associado à maçonaria, na época considerada associação ao diabo e ocultismo, e por frequentar a região de Whitechapel. Quem mais sofreu com a revolta foram os imigrantes vistos como culpados pela degradação dos costumes e o empobrecimento geral. Grande parte da população acreditava que crimes tão horríveis só poderiam ser cometidos por loucos ou estrangeiros, ou as duas coisas. Pobres e abundantes na região onde os crimes aconteciam, os judeus foram os primeiros suspeitos. Depois da morte de Anne Chappell, a segunda vítima de Jack, os moradores saíram em passeata ameaçando e insultando os judeus que passavam os dias com as lojas fechadas, evitando sair às ruas. Além da imprensa, muita gente aproveitou a onda de crimes para ganhar dinheiro. Na manhã em que Anne Chappell foi encontrada morta, vizinhos organizaram excursões a 1 centavo de libra para ver o local do crime a partir das janelas dos fundos. Outro centavo era cobrado na avenida de Whitechapel para quem quisesse ver réplicas de cera das vítimas. Um mendigo mais ousado criou uma técnica arriscada, afirmando ser um dos suspeitos. Ele extorquia dos donos de bares para conseguir bebidas grátis. Preso, o homem teve que pagar 7 dias de trabalho forçado. E, mais de 100 anos depois dos crimes ocorridos em Londres, a identidade de Jack Estripador continua uma incógnita. E ele acabou tornando-se figura pop, influenciando filmes, histórias em quadrinhos, séries, livros e música. E na sua opinião, quem seria Jack Estripador? Deixe sua opinião aqui nos comentários, gostaria muito de saber quem você acha ser tal assassino. Quer saber mais curiosidade? Quer saber conteúdo do Enem? Fique ligado aqui no canal e até mais!